Bom dia, eu sou o André, estás no canal Águia, um canal que fala essencialmente sobre Benfica, mas antes de irmos falar sobre Benfica, quero-vos desejar uma boa Páscoa e um bom domingo. Antes também de falarmos sobre o jogo que aí vem, o grande jogo que aí vem contra o Inter de Milão, para os quartos de final da Champions, vamos aqui voltar um pouco atrás e falar sobre o Benfica-Porto. E porquê é que vamos falar um pouco sobre isso? Porque eu estou a ver alguma descrença que alguns benfiquistas estão a ter, com base na narrativa que vem na comunicação social. Portanto, a comunicação social está a criar uma narrativa de descrença, de desânimo, para mandar abaixo psicologicamente a equipa do Benfica. Aliás, mandar abaixo psicologicamente os adeptos do Benfica e, consequentemente, a equipa. Mas isso não vai resultar. Não vai resultar porque eu não acredito que a maioria dos adeptos caia nessa cantiga. Porque vamos analisar os factos. O Benfica, à passagem da 27ª jornada, tem 23 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Nós não podemos pensar que os nossos adversários são todos fraquinhos e que nós somos os maiores. Temos que respeitar o adversário. E, portanto, o facto de termos apenas 2 empates e 2 derrotas em 27 jogos, sendo que temos 23 vitórias, é bom, é positivo. É uma das melhores épocas de sempre, até o momento, em termos de números e em termos de exibições. E porquê que eu digo isto? Porque nós temos 68 golos marcados, ou seja, 68 golos marcados em 27 jogos pressupõe uma média de golos por jogo muito boa, sendo que o nosso rival direto tem apenas, no mesmo número de jogos, 58 golos marcados, ou seja, eles têm menos 10 golos do que nós. Isso podemos concluir objetivamente que o Benfica tem um ataque mais concretizador, o que significa que tem mais oportunidades de golo por jogo, o que significa que tem melhor futebol do que o nosso rival direto. Mas muito melhor, porque 10 golos de diferença é uma diferença grande à passagem da 27ª jornada. Nós temos mais 7 pontos que o Porto, portanto, não há que... o Porto está a embandeirar em arco, festejaram como se tivessem ganhado a Champions. Eu não sei quanto a vocês, cada um tem a sua opinião e eu respeito a opinião de cada um. Mas eu, enquanto benfiquista, se o Benfica tivesse a 7 pontos do Porto e ganhasse no Dragão por 2-1, que é uma vantagem mínima, e fizesse uma festa descomunal, como se tivesse festejar, tudo bem, nós temos que festejar as vitórias, mas festejar de uma forma exuberante e tanto 7 pontos atrás do primeiro lugar, eu, se estivesse no lugar do Porto, eu não ficaria satisfeito. Eu gostaria de uma manifestação de alegria, mas nada de exageros. Portanto, o Porto tem o direito de festejar como quer, tem, e os adeptos têm o direito de sentirem que merecem festejar, mas eu tenho o direito também de achar que é um exagero. Não estou a desrespeitar ninguém. Eu acho que é um exagero. Se o Benfica, a 7 pontos do líder, festejasse daquela maneira uma vitória pela margem mínima, mesmo sendo na casa do rival, eu também acharia exagerado. Parecia um festejo de uma final da Champions. Ali, uma comunhão com os adeptos, tudo bem, perfeito. Podem festejar, mas tudo o que é exagero. Mas, no caso, estando numa posição de inferioridade, estar a festejar, não me parece lógico. Uma coisa é se o Porto tivesse, com esta vitória, tivesse passado o Benfica. Aí os festejos seriam merecidos. Agora, ganhou pela margem mínima, está a 7 pontos do Benfica e está a festejar e a dizer que é o salão de festas. Não é salão de festas nenhum, porque estão a 7 pontos de diferença, portanto não é salão de festas nenhum. Salão de festas é se passassem à frente do Benfica. Isto é a minha interpretação. Depois também estou a ver vários elogios ao Sérgio Conceição e várias críticas ao Roger Smith. Eu não tenho nada contra o Sérgio Conceição, mas esta época, objetivamente, não está a ser boa para o Porto nem para o Sérgio Conceição. O Porto perdeu contra o Gil Vicente, salvo erro, e contra o Rio Ave. O Benfica, dizem que só ganha aos pequenos, mas o Benfica ganhou ao Porto no Dragão e empatou contra o Sporting num jogo que podíamos ter ganho, caso a arbitragem tivesse sido decente. Ganhou ao Guimarães por 5-1, que é uma boa equipa. Perdeu contra o Braga, é facto, mas ainda falta um jogo. Portanto, o Benfica só ganha aos pequenos. Como assim? Não estou a entender. Factualmente isso não é verdade. Ganhou ao Porto, ganhou ao Guimarães, ganhou, se formos a ver, empatou com o Sporting, se formos a ver na Liga dos Campeões, ganhou os 2 jogos contra a Juventus, um deles fora por 4-3, que é, marcaste 4 golos. Aliás, não sei se o 4-3 foi fora em casa, peço desculpa. Mas ganhamos à Juventus com 4 golos de diferença. Com 4 golos marcados num jogo, o que é muito bom. E ganhamos por 6-1, salvo erro, ao Maccabi Haifa, um resultado histórico também nas Champions. É verdade que não é uma equipa do outro mundo, mas ganhar 6-1 num jogo de Champions é muito bom.
Empatamos com o PSG, com o Paris Saint-Germain, que é uma grande equipa europeia, empatamos os 2 jogos a jogar o nosso futebol e com a nossa maneira de ser, sem nos diminuirmos, conseguimos empatar os 2 jogos a uma bola, salvo erro, contra o Paris Saint-Germain. E ganhamos ao Clube de Bruges os 2 jogos e, por exemplo, o Porto foi goleado pelo Clube de Bruges. Portanto, esta comparação que o Benfica está a fazer com alguns adeptos do Benfica, estou a fazer com o Porto, a dizer que o Porto ganha as equipas grandes e que o Benfica só ganha aos pequeninos e esta mentalidade derrotista, eu não concordo. Não estou a dizer que não respeito a opinião dessas pessoas, mas não concordo. Eu nem sei se são benfiquistas, se há algum infiltrado do Porto nas redes sociais do Benfica a querer causar o desânimo. Porque esta mentalidade de não reconhecer o mérito da equipa vai levar a equipa para baixo. É extremamente injusto os ataques que a equipa está a receber, tendo em conta o contexto da época. Um contexto de quartos finais da Champions, um contexto de passamos uma fase de grupos contra PSG e Juventus, um contexto em que estamos a 7 pontos à frente do segundo classificado, um contexto em que o Sporting está em 4º lugar. Não percebo como é que pode-se criticar tão ferozmente a equipa a propósito de uma derrota. É verdade que a derrota foi uma derrota que não era esperada, mas o Porto não fez nenhuma exibição de gala contra o Benfica. O Porto fez uma exibição de garra, mas não de gala. O Porto não jogou por aí além. No meu entender, não jogou por aí além. Claro que a comunicação social agora quer cavalgar a onda e dizer que o Porto fez um grande jogo e que mereceu a vitória e que o Porto provou que foi melhor que o Benfica. Pá, quem prova que é melhor é no final das contas, quando a época acabar. Porque se for a ver confronto direto, estamos empatados. Portanto, o Porto não é melhor que o Benfica, porque confronto direto estamos empatados. E quanto é no final da época? O campeonato é final da época e vê quem é que termina à frente. Não é o jogo entre os 2 grandes que vai dizer quem é que é melhor ou pior, ou quem é que é melhor ou pior treinador. Depois também tenho assistido a várias críticas a Roger Smith. Dizem que o homem não sabe substituir. Que o homem não sabe fazer substituições. Eu acho que as palavras têm um peso muito grande. E nós estarmos a desvalorizar o nosso treinador desta maneira não é justo, uma vez que uma coisa é dizermos assim: o treinador não substituiu bem neste jogo. Isso é uma coisa. Agora tu dizes que o treinador não sabe substituir, é estares a passar-lhe um atestado. Porque imagina que, vamos dar-te um exemplo, imagina que tu és mecânico. Eu digo-te assim, tu és bom mecânico, mas não sabes fazer a revisão do carro. Ou seja, estou a dizer, basicamente, estou a amaciar-te para depois dizer que tu não prestas. Estou a amaciar-te e dizer, tu és bom, mas não sabes fazer a revisão. Ou seja, tu és bom, mas não sabes fazer uma coisa básica do trabalho de mecânico. É uma forma suave de dizer que tu és um mau mecânico. E tu, ao dizeres que o Roger Smith não sabe fazer substituições, é uma forma suave de dizeres que ele não é bom treinador, porque fazer substituições é uma coisa básica do trabalho de treinador. Episodicamente ele pode fazer mais substituições, mas uma coisa é dizeres o Roger Smith substituiu mal neste jogo, outra coisa é dizeres o Roger Smith não sabe fazer substituições, porque as palavras por vezes têm um peso muito grande e, pelo menos esta é a minha opinião. Não sei se fiz-me entender. Portanto, podes dizer que ele fez mal substituições neste jogo, mas dizer que ele não sabe fazer substituições é estares a fazer um juízo de valor e a generalizar, quando nem sempre é assim. Episodicamente pode não fazer bem, mas outras vezes faz bem. Mas daí dizer que não sabe é um grande passo. Agora, para finalizar, também a questão do Vlaco Dimos. Também, cada vez que o Benfica perde, o Benfica não tem um guarda-redes. Vocês não estão a perceber que nós estamos a 7 pontos do líder? Aliás, desculpa, agora também já estou a ver a coisa derrotista. Nós estamos 7 pontos à frente. Estamos nos quartos de final da Champions. E vamos estar aqui a mandar abaixo os nossos jogadores. No final da época fala-se nisso. O Benfica, no final da época, de certeza absoluta, vai contratar um guarda-redes para lutar com o Vlaco Dimos. Mas dizer que o guarda-redes, que tem sido constantemente o guarda-redes da semana na Champions, também na Liga Portuguesa, é nomeado várias vezes para guarda-redes da semana, da equipa da semana. Dizer que esse homem é um mau guarda-redes é estar a ser injusto. Obviamente, compararmos com ele, com o Oblak e com o Ederson, não tem comparação. Mas tendo em conta a realidade atual da Liga Portuguesa, o Vlaco Dimos, apesar de tudo, é dos melhores guarda-redes da Liga Portuguesa. Tendo em conta o mercado, não conseguimos arranjar no mercado um guarda-redes da qualidade dele até 10 milhões de euros, penso que não. Mas no final da época, discute-se isso, fala-se disso, não é agora estar a mandar abaixo um jogador que está a fazer uma boa época. Nenhum guarda-redes é infalível, nenhum guarda-redes, seja ele qual for, não comete erros. E o nosso guarda-redes, por vezes, comete erros, mas em termos gerais, tem sido um bom guarda-redes. Na final da época, logo se fala e logo se discute qual é que poderá ser o guarda-redes neste momento.
Porque nós fomos analisar o Benfica do início da época. Quando começou a pré-época, o pessoal começou-se logo a entusiasmar com a qualidade que o Benfica apresentava. Mas quando iniciou a pré-época, ainda sem os jogos de pré-época, naquela fase de treinos, se nós olhássemos para o plantel, ninguém diria que o plantel faria aquilo que está a fazer este ano. Se nós compararmos o plantel deste ano com o ano passado, não há muita diferença. No entanto, não há muita diferença em termos individuais. No entanto, em termos coletivos, há uma diferença enorme. Quem é que diria que o João Mário faria uma época destas com 17 golos e 6 ou 7 assistências? Quem diria que o Gonçalo Ramos, neste momento, era o líder dos marcadores da Liga Portuguesa? Quem diria que o António Silva surgia na equipa? Quem diria, eventualmente, que o Rafa, é verdade que jogou mal contra o Porto, mas que o Rafa atingisse um pico de forma como atingiu este ano? Que o Rafa até corre para trás, antigamente só corria para a frente, agora também tem um pouco de solidariedade com a equipa. Portanto, ninguém conseguiria prever que o Benfica, na pré-época, antes de começar os jogos pré-época, naquela fase de nós vemos os nomes que estavam em cima da mesa, ninguém diria que o Benfica atingiria este nível. Com estes jogadores, com Chiquinho, quem é que diria? Com Florentino, quem é que diria isso? Portanto, muito se deve também ao facto do Roger Smith conseguir potenciar os seus jogadores. Bom, e com isto já falei tanto, já nem vou ter muito tempo de falar das Juventus. Bom, basicamente contra as Juventus não vamos ter o Gonçalo Guedes nem o Bá, ambos lesionados. O Bá é um jogador que eu gosto, sei que há aqui um pouco de dúvida entre o Bá e o Gilberto, os adeptos estão um bocado divididos, eu para mim prefiro o Bá, embora o Gilberto seja um jogador de grande garra e grande determinação e também tenha estado bem. No início da época, os dois rivalizaram por um lugar, mas entretanto afirmou-se o Bá, mas o Gilberto também é uma boa alternativa e parece-me que não há dúvida que o jogador que vai entrar para o lado direito será Gilberto, uma vez que o Bá está lesionado. O 11 deve ser mais ou menos o mesmo, como eu já vos tenho dito anteriormente, eu para mim prefiro o Neres de início e neste caso recuar o Fredrik Oshens. Para mim seria o meio campo, seria o Fredrik Oshens com outro jogador, seja o Florentino ou o Chiquinho, e depois do meio campo para a frente para mim seria Rafa, Neres e João Mário. Para mim seria assim, mas respeito quem pensa de outra maneira e também aceito o 11 como ele está, que neste caso é Chiquinho e Florentino, Neres, Rafa e João Mário. O Benfica e o Inter são dois históricos europeus. O Benfica tem duas taças dos campeões europeus. A taça dos campeões europeus é a antecessora da Liga dos Campeões, mas basicamente é a mesma coisa. E o Inter tem duas taças dos campeões europeus e uma Liga dos Campeões, salvo erro. Eu não tenho aqui os números, estou a dizer de cabeça. Vou aqui ver no computador, mas acho que é isso. Portanto, 3 Ligas dos Campeões para 2 do Benfica. Em termos históricos, são duas equipas históricas, duas equipas centenárias, duas equipas com muita tradição e não só pelo facto de ser um jogo dos quartos de final, mas também por ser um facto de um jogo que tem tradição europeia, será certamente animador ver este jogo na terça-feira, dia 11, às 20 horas, no Estádio da Luz. Primeira mão é em casa, acredito que o Benfica poderá fazer aqui um bom jogo. O Inter é uma equipa muito forte, não se iludam. Vem de uma sequência negativa também, portanto vou aqui ver se encontro aqui os jogos do Inter. O Inter vem do empate contra o Salernitana, também empatou, antes disso empatou contra a Juventus e perdeu contra a Fiorentina. Portanto o Inter vem aqui numa sequência negativa, vem aqui de uma derrota. Os últimos 3 jogos foi 2 empates e uma derrota, sendo que o Benfica está tendo em conta o ciclo do Inter, o Benfica está melhor em termos de jogos. Quer dizer, tivemos esta derrota contra o Porto, é verdade, mas antes disso tínhamos ganho ao Rio Ave, tínhamos ganho ao Guimarães por 5-1, tínhamos ganho ao Marítimo por 3-0, tínhamos ganho ao Clube de Bruxos por 5-1. Portanto, o Benfica vem de goleadas e de grandes jogos, tirando este jogo contra o Porto. Vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, mas temos que manter o foco e a determinação e acreditar que esta equipa pode atingir feitos fantásticos esta temporada. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!